Pessoal, retornando então como prometido, revoltas coloniais, lembrando que vai ter as revoltas separatistas e as revoltas nativistas. Essas são as revoltas nativistas, tá? Ok? Essas aqui, ó, desse lado aqui, deixa eu grafar para vocês, ó. Essas três, tá? Vai ter mais uma, que é a do Emboabas, que não está aqui, ela também é considerada revolta nativista. E ainda tem uma terceira, uma quinta revolta, que é a revolta da cachaça, no Rio de Janeiro, que ocorreu devido à produção de cachaça, que era uma forma de aproveitar a cana-de-açúcar que não estava mais sendo levada para exportação na Europa, aí eles aproveitaram para fazer cachaça, só que isso levou o Rio de Janeiro a ter várias pessoas embriagadas no cotidiano, no dia a dia, e aí o governador de São Paulo resolveu proibir a venda da bebida, isso causou revoltas, tal, etc., tá? Mas foi contida, tá? Mas mesmo assim, clandestinamente, continuaram a produção da cachaça, ok? Vamos lá, revoltas coloniais, bem rapidinho, já que o outro vídeo teve meia hora, a gente vai tentar fazer isso aqui mais rápido, tá bom? Revoltas coloniais no século XVII e XVIII. As revoltas com caráter regional contestavam aspectos da política, metropolitana. Revoltas com caráter regional que contestavam alguns aspectos da política metropolitana, tá? Mas não falavam em rompimento. Revolta de Beckman, revolta dos Mascates, revolta de Vila Rica. E aí as revoltas com caráter separatistas vão ser a revolta da Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Nesse slide, se não tiver ele, eu mando para vocês um complemento que mostra a diferença das duas, tá? Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Então, vamos lá. Nós temos aqui os locais que aconteceram as revoltas. Nós temos aí a revolta de Beckman, lá no Maranhão, tá? A província do Grão-Pará, tinha mais ou menos 3 estados ali, compunham o Amazonas, o Amazonas, o Pará e o Maranhão. Basicamente eram a mesma província, tá? Revolta de Vila Rica, que vai ser também chamada de revolta de Filipe dos Santos, e a Guerra dos Mascates, em Recife e Olinda, inclusive é ela que vai elevar Olinda à condição de capital, tá? Vai ser uma das consequências que Recife vai tomar o posto de capital de Pernambuco, tá? Ela vai tomar esse posto da Olinda, tá? Guerra dos Emboabas, a gente já mencionou para vocês que foi a guerra entre os paulistas e os estrangeiros, que chegavam de fora chamavam de Emboabas. E que mais? Área de ocupação portuguesa no Maranhão, Grão-Pará, tá lá na província do Grão-Pará. A primeira é a revolta de Beckman, no estado do Maranhão, sofria no século XVII com desabastecimento de gêneros alimentícios, manufaturados e escravos. A coroa criou então a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, que deveria abastecer a região, mas surgiram problemas. Vamos lá, qual o problema? Se nesta época, o 1600, o escravo era mais necessário na lavoura, né? Ali na região da cana-de-açúcar, ou até mesmo na região do ouro, depois descoberto, ficava muito difícil, você voltar aí para o mapa do Brasil, fazer com que esse escravo que vinha da África passasse direto aqui na região de Pernambuco e passasse direto para ir para o Maranhão. Aí isso prejudicava a questão da lavoura no Grão-Pará, porque os escravos, ao invés de pararem lá, eles já ficavam ali na região do Porto de Recife, né? Quando você vem da África, pelo mar, você para primeiro em Recife. E aí, como se vendia tudo por lá, não tinha mais o que sobrar para ser levado para o Maranhão. A companhia impôs uma política de preço que prejudicava os colonos, botava os preços muito elevados, sendo que elas tinham, assim, que essa companhia, só ela poderia abastecer essa região. E como era só ela, não tinha disputa, se está só eu vendendo um produto, eu vou vender ao preço que eu quiser. Então, isso prejudicou muito a região da plantação, os colonos, etc. Os produtos e escravos enviados para a região eram insuficientes, viriam pouquíssimos escravos, lembrando que a parada em Recife prejudicava, né? Escravo com péssimas qualidades, só o que restava lá do Porto de Recife. E em 1674 explode uma revolta liderada pelos irmãos Beckman, tá? Os rebeldes tomaram o depósito, né, onde eram guardados os produtos da companhia, aboliram o monopólio da companhia e formaram um governo provisório, ou seja, eles queriam o quê? Que quem quisesse vender algum produto podia vir, deixasse essa companhia de lado, porque elas não estavam dando conta do que deveria chegar lá. A coroa negociou com os sublevados, determinou o fim do monopólio da companhia e nomeou um novo governador para o Maranhão. Depois prendeu os líderes, executou Manuel Beckman,
tá? E lembrando que esse teve a audácia de ir até o rei, né, em Portugal, e debater e dizer que tinha feito isso mesmo, isso, aquilo, outro, e por lá mesmo ele ficou, 1685, por lá mesmo foi julgado, tá? Os monopólios e taxas que haviam sido abolidos foram restabelecidos, ou seja, voltou tudo para o mesmo comércio, ok? Guerra dos Mascates. Durante a invasão holandesa, Recife foi escolhida para ser a sede da administração. Recebeu diversas melhorias de infraestrutura, o que não ocorreu em Olinda. Olinda era mais reservada às fazendas da cana-de-açúcar, mas os senhores de engenho tinham muito dinheiro. E aí, principalmente no governo de Maurício de Nassau, ele escolheu o Recife para ser a sede do governo deles. Tá? Segunda metade do século XVII, concorrência do açúcar antiliano, queda nos preços do açúcar brasileiro, endividamento dos senhores de engenho com os comerciantes de Recife. Em Recife, o povo era mais comerciante. Eram chamados de mascate porque eles levavam suas sacolinhas para vender seus produtos. Então, era visto pejorativamente pelos os donos de engenho de Olinda como um coitado, rapado. Mas, enfim, se endividaram muito com esses caras, porque eles vendiam vários produtos, né? Nas suas sacolas, seja nas suas carroças, mas ganhavam muito dinheiro, eram comerciantes. E aí passaram a emprestar, financiar, né, esses engenhos que estavam tentando se erguer depois da queda do produto. Então, passaram a ser de pessoas vistas pejorativamente, como coitado, que vem só comerciante, que tem terra, que tem dinheiro, e tem a cana-de-açúcar que tem dinheiro, começaram a precisar do dinheiro emprestado desses comerciantes. E aí a categoria de comerciante começou a ficar bem quista na sociedade. Tá? Em 1709, Recife foi elevada à categoria de vila, a aristocracia de Olinda não aceitou e inicia-se uma revolta, porque era só um vilarejo que dependia, né, de Olinda, e agora passaria a ser vila, um status maior, né, já que a Holanda já via eles assim. Não tem mais a Holanda aqui. A aristocracia de Olinda, o Recife, os comerciantes de Recife retomam a cidade com o apoio de outras capitanias. Em 1711, o governador nomeado pela coroa ordenou a prisão dos líderes olindenses e manteve Recife como vila, tá? Isso vai futuramente ocasionar a mudança de capital, tá? A revolta de Vila Rica, ela é muito parecida com o que vai acontecer também com a do Tiradentes, com a revolta do Tiradentes, que é a chamada Conjuração Mineira, tá? A gente vai ver isso futuramente, não tem nesse capítulo ainda. A coroa decretou em 1719 a instalação das casas de fundição na área mineradora. O que era isso? Era o local que você saiu lá da região das minas, do leito dos rios, e você tinha que passar por ela para retomar a cidade, onde você morava. Então, você tinha que passar por lá e mostrar o que você conseguiu de ouro. E era lá que era transformada a barrinha, que já comentou na outra aula. Transformada o ouro em pó em barrinha, tirava lá a quinta parte e selava com o selo real. Qual era o objetivo de criar essas casas de fundição? Ampliar o controle sobre a atividade nas minas, cobrar o quinto e evitar o contrabando. Vocês já sabem o que foi que deu, né? Houve rebelação, houve forma de burlar, etc. Cobrar o quinto e evitar o contrabando. Os colonos se rebelaram contra as leis, liderados pelo minerador português Felipe dos Santos, tá? Era um também que procurava, né, ouro. Os rebeldes publicaram um documento no qual denunciava a corrupção dos funcionários da coroa e exigiam o fechamento das casas de fundição, porque eles mostravam o quê? Que os caras cobravam ouro e nem sempre mandavam todo esse ouro a Portugal. Ou seja, se era para burlar só uns, por que todos não burlavam, né? Na prática acontecia com os dois, né, gente? O governador da capitania reprimiu rapidamente o movimento, os rebeldes foram presos e Filipe dos Santos foi condenado à morte e executado. A mesma morte do Tiradentes, tá? Esquartejado, etc. Tá bom? Então, Filipe dos Santos, essa revolta pode ser chamada de revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Muita atenção, porque elas podem ser nomeadas assim, tanto no Enem quanto na prova da UFA, tá? Finalizamos. Sociedade e região. Evangelização e Inquisição. Um dos objetivos mais importantes da colonização portuguesa era a expansão da fé católica, já mencionamos isso, né? Aliança entre o Estado e a Igreja, defesa de interesses comuns, colonização das terras americanas e evangelização de africanos e indígenas, tá? Por isso, o projeto de catequização do indígena esteve presente nas intenções portuguesas desde a Carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? No final da carta ele diz, se tiver de vir um clérigo que venha logo, porque se tiver que fazer alguma coisa é para salvar essas almas, etc. A partir da Reforma Protestante, olha o que eu mencionei na aula passada, a Igreja Católica reativou o Tribunal do Santo Ofício, criado para combater as heresias, ou seja,
falou alguma coisa que a igreja não gostou, que não tem base no conhecimento da igreja, pronto, já é um herege. Criado para combater as heresias depois da reforma, também assumiu a tarefa de impedir o avanço do protestantismo. Ou seja, tudo que saísse, a ciência na época era entregue praticamente à igreja ainda, era, o monopólio era da igreja, ela tinha que patentear o seu conhecimento para você não ser considerado um herege. O tribunal foi instalado no Brasil, mas promoveu visitas esporádicas e perseguiu principalmente os chamados cristãos novos e judeus. Não foi diretamente para procurar aqui quem é o índio que está fazendo isso, quem é o escravo que está fazendo isso. Poderia até acontecer. Mas o foco deles era ver essas pessoas que ainda estavam saindo de Portugal, que pediam para vir morar aqui, né, que na prática eles percebiam que era só para fugir do controle de Portugal, que era muito maior do que no Brasil, claro. São considerados cristãos novos, né, que se batizaram, que fosse de qualquer outra religião, né, era para controlar esses cristãos novos e os judeus. A denúncia era praticamente comum entre os cristãos, o acusado era julgado e podia ser condenado à morte. As punições variavam, degredo, ser exilado, prisão, confisco de bem e até a morte. Lembrando que muita gente se aproveitava disso para assim, não gosto daquele fulano de tal que eu estou vendo que ele é muito rico, ele deve fazer alguma coisa, porque ele enricou tanto, etc. As pessoas usavam dos seus caprichos pessoal para denunciar algumas pessoas, tá? Religiosidade na colônia. Nós estudamos esse conteúdo, eu até mostrei no primeiro vídeo que eu mandei para vocês, nas aulas anteriores, no vídeo lá do livro, eu mostro para vocês sobre a religiosidade da colônia e eu até falo da criação dessas irmandades leigas, é a partir delas que vai surgir as Santa Casas de Misericórdia, de Sobral, por exemplo, tá? As irmandades vão conseguir criar esses locais, tá bom? Vão construir esses locais. É tanto que até hoje, se você for na Santa Casa de Misericórdia, a gente tem uma capelinha lá de Nossa Senhora, tá? O Estado é laico, mas essas irmandades, elas têm na sua origem a questão da religião, então não pode ser tirado de lá, tá bom? A religiosidade no Brasil colonial expressava a diversidade étnica da população, portugueses, indígenas e africanos, diferentes povos. As irmandades leigas foram muito mais importantes na expressão dessa religiosidade popular. Era um seio de devoção e assistência social, aí a criação das Santa Casa de Misericórdia. Na região das Minas, a participação de uma irmandade era condição necessária para a inclusão da sociedade. As irmandades financiavam a construção de diversas capelas e igrejas fundamentais para o advento do barroco mineiro. Olha só. Lembrando que essas festas, que eram realizadas também nesse quesito de religiosidade popular na colônia, eram chamadas de congadas, tá? Era a fusão da religião africana com a religião católica. Os africanos praticavam isso em devoção aos seus antigos deuses, e a igreja tentava patentear esses deuses como se fosse algo da religião católica. Nossa Senhora da Conceição é um exemplo disso, tá? Uma festa religiosa, aí, misturando os dois, você consegue ver nessa foto, nós temos ali a mistura do colono, bem vestido, o índio vestido como quer, as bandeiras que trazem traços africanos e traços portugueses, da religiosidade de cada um, tá? Festa Nossa Senhora do Rosário, 1835, tá bom? Barroco mineiro. Meu povo, o barroco mineiro, ele já foi muito cobrado, é bom que a gente tome muito cuidado com esse tal barroco mineiro, característica do barroco mineiro. Vocês lembram que eu já mencionei que a igreja ela se deu muito bem com esse quesito de não poderem ser, como é que eu digo, passou aqui um padre, padre, deixa eu olhar se você está levando ouro. Então, se beneficiaram muito disso. E se você vê qualquer imagem, né, de alguém tirando fotos lá nessa região das Minas Gerais, as igrejas vão ser repletas de ouro ainda desse período, tá? Escultura, destaque para a obra do Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Pintura, destaque para a obra de Manuel da Costa de Ataíde, são os dois pilares do barroco mineiro. O uso da pedra sabão para as esculturas, colunas brancas ornamentadas com ouros, pinturas de alegorias, multicoloridas e de efeitos ilusionistas. Torres laterais cilíndricas, tá? São as características desse barroco mineiro. Na página 71 do livro de vocês, exatamente no segundo parágrafo, traz a seguinte informação e vale a pena a gente fazer uma leitura aqui. O barroco, o movimento cultural e artístico que surgiu na Europa no século XVI, espalhou-se pela América com a colonização ibérica. A arte barroco, fortemente ligada ao catolicismo, priorizava as emoções e sentidos humanos, o que deu origem à obra grandiosa, caracterizada principalmente pelas curvas, expressões faciais marcadas e pela profusão de detalhes. O barroco mineiro, no entanto, adquiriu características próprias,
que o diferenciava do barroco europeu e do desenvolvimento do Nordeste brasileiro, e do desenvolvido do Nordeste brasileiro. E aí vocês podem fazer um diálogo com as aulas do professor Ronier, não sei se vocês já passaram por esse conteúdo, tá? Mas é interessante que tem essa ligação entre arte e história, tá? Um beijo, Ronier. Vamos lá. Que mais? Vamos para... Olha aí, uma imagem, tá? Uma das obras, tá bom? Dos dois aí, do Aleijadinho e do Ataíde. Olha só, fachada da Igreja Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto, Minas Gerais. Tá? Que mais? Tipos de família. A gente já debateu isso no primeiro vídeo desse conteúdo, né? A família é muito patriarcal, era o marido que mandava em tudo, mas vocês viram já nas aulas passadas que as mulheres chegaram a alcançar essa comando de algumas famílias, mulheres principalmente negras, né? A gente não pode também dizer, bater o martelo, assim, que era só família patriarcal. Sim, 90% era patriarcal, é o homem que comanda a casa, etc. Né? Caracterizado pela existência do chefe, em torno deles os parentes de sangue, os apadrinhados, amigos, os agregados e os serviçais de escravos. Havia também famílias nucleares, especialmente nas grandes cidades, formada pelo pai, pela esposa, os filhos legítimos. Nesse tipo de família, a figura do pai tem menos poderes. Apesar da proibição da igreja, nas colônias existiam práticas de uniões ilegítimas e separações de casais. Para a população pobre, a união simples, não oficial, era o mais comum. Nas vilas, na região açucareira, vamos aqui. Nas cidades coloniais. As cidades coloniais tinham função diferente, dependendo da região em que encontravam as atividades que nelas eram desenvolvidas. Os arraiais, as vilas, as cidades da América Portuguesa. Na região açucareira, os pontos de contrato entre a administração dos proprietários locais, locais de culto religioso, entrepostos comerciais. No interior da colônia, resultado principalmente da expansão da pecuária, povoamento surgido nos caminhos do tropeiros, já foi mencionado em aulas anteriores, locais para a realização das feiras de animais, tá? Que mais? Na região das minas, formaram-se em torno das capelas, nos vales dos rios, perto das jazidas, tá? Os arraiais que deram origem a esses locais. No livro didático, isso está muito presente, está bem concreto para vocês, nesse conteúdo. Vai estar na página 64, para quem quiser fazer uma leiturinha, tá? O status de vila garantia a instalação do aparelho fiscal, o que interessava a colônia, tá? Os grupos sociais desclassificados, população da colônia, a maior parte pobre, sem condição de social definitiva, escravos libertos, mulatos, mamelucos, índios aculturados, brancos, pobres, exerciam pequenos ofícios esporádicos e incertos. Homens, sapateiros, alfaiates, barbeiros, mulheres, costureiras, lavadeiras, vendedoras, ambulantes, tá? Que mais? Setores intermediários de aristocracia. Formou-se também um grupo intermediário, majoritariamente de brancos, o chamado povo em Portugal. Pequenas propriedades de soldados, artesãos, pequenos comerciantes. O comando da sociedade colonial cabia aos senhores de engenho e dos donos das ricas lavras de mineração e aos contratadores e os grandes comerciantes, tá? Sobre a escravidão africana, a gente já mencionou nos vídeos anteriores, eu já até mandei 2 vídeos para vocês que retratam isso, então eu vou deixar mesmo só a nível de leitura, tá? A questão da resistência africana merece destaque ali, fugas, rebeliões, recusa ao trabalho, formação de quilombos, realizações de práticas religiosas de origem africana, suicídios, negociações com os senhores, ok? Vocês já viram como era que se dava a questão da alforria, que eles poderiam comprar, tinha um escravo de aluguel, tinha um escravo doméstico, tinha um escravo de ganho, tá? Então, tudo isso já foi debatido em outros vídeos, não precisa ficar debatendo tanto aqui, tá? Possuir escravo era um instrumento de estado social. Se você acha que ter um iPhone hoje te dá um estado social maior, pois naquela época era ter um escravo. Isso era um luxo. Tinha pessoas também que deixavam as principais prioridades para poder comprar um escravo e dizer, olha, eu tenho um escravo. A gente já mencionou isso em aula, tá? A brecha camponesa é um conteúdo que já foi tratado na unidade anterior, que quando foi a necessidade do senhor de engenho deixar aquele escravo mais domesticado tomar de conta de um pedaço de terra, né? A brecha camponesa que deixou para que eles plantassem, colhessem o que seria usado ali de subsistência, tá? E eu deixei no último slide um resumo, né? As causas das revoltas nativistas, tá aí para vocês, ó. Tá? Já estava no slide, eu só comentei esse slide nessas aulas, tá bom?
Como eu já mandei, vocês podem anotar no caderno essas partes, né? Ou dar uma leitura mais aprofundada. Então, a gente fica por aqui. Beijos e até a próxima semana, tá?